Fala, meu Agora eu tô me amigo. ouvindo, pelo menos. Cara, que negócio. Eu tô me vendo, vambora. Tô meio torto aqui, mas é assim mesmo. Hoje é sexta-feira, não é 13, né? Tá parecendo. É isso aí, então vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação rápida. Quem está entrando na live, o meu nome é Arthur Tiepo, eu sou profissional de educação física, praticante de jiu-jitsu. Atualmente trabalho como treinador, personal trainer, tanto saúde e qualidade de vida quanto preparação física. Conheço o professor Alexandre Siqueira há muito tempo e agora com a palavra ele. Sou Alexandre Siqueira, educador físico, faixa preta de jiu-jitsu e trabalho com preparação física para o jiu-jitsu específica, para você que tem mais de 40 anos. Para nós, né, Arthur, que passamos dos 40. E vamos falar de. A gente estava falando na outra live, teve que parar, né? Ambiente jiu-jitsu, ambientação no jiu-jitsu. Eu não estou te vendo, vou te cortar várias vezes, mas é isso. Vamos embora. Ale, rapidinho, entrou um amigo meu de muitos anos e ele atualmente mora na Austrália. Acho que é ele, tá? Porque tá bem pequenininho aqui, o Renan, faz muito tempo. Ele mandou, fala, tudo tranquilo? Eu falei, fala, meu amigo, tudo tranquilo. É isso aí, Ale. Aí, sucesso aí. Tamo junto, Renan. Sucesso pra você também. Um abraço aí, meu irmão. E tamo junto, tá treinando, tá? Renan tem uma genética boa aí pra ficar forte, hein? É, sou eu, é esse O aí teu... mesmo, mano. Falou que é ele. É ele mesmo, falou, sou eu, é ele É, mesmo. então, ó, você vê, minha memória tá boa aí, né? Ô, Ale, é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre ambientação. Se você quiser falar um pouco também sobre as perguntas que você está recebendo, que provavelmente algumas pessoas que vão entrar hoje vão perceber que o que você falar pode ser para elas, né? Então, o que que você tem Sim. recebido aí? Sim, cara, de ambientação é resumindo, né? Que são muitas, são várias. É aquela coisa que eu sempre digo, né, cara? Nós temos uma experiência, né? Ainda bem que a gente começou numa época que era bem diferente da de hoje. Muita gente me pergunta, eu quero voltar, como voltar? Pô, eu já até falei, respondi vários, né, cara, que assim, na nossa época, quando a gente parava para voltar, não é igual hoje, né? Porque antes não tinha ideia. Você tinha lá, né, meu, vamos lá, os caras graduados, tinha que sair na porrada, a jaula dos leões lá. Você voltava, falava pro professor, ah, eu tô parado um mês, 2 meses, meu, que se lasca, não me interessa, não quero saber. Cai para dentro e treina, né? Não era assim? E hoje, o que eu explico para eles é isso. Hoje não é mais dessa forma. Né? Eu, pelo menos, nunca mais vi nenhuma academia que eu frequento, amigos que eu tenho, que seja tipo na nossa época, que chega lá e o negócio tinha que sair na porrada, não tinha dessa aí de, ah, não, vai fazer um treino mais leve, você vai fazer hoje sua posição, retoma aí a sua preparação, o seu condicionamento físico para voltar. Hoje em dia, não estou dizendo que a nossa época era pior, melhor voltar assim, para ficar mais casca grossa, não é isso. Hoje em dia tem mais atenção o aluno ali, né? Aluno ser humano. Não tem por que você se lesionar. E muitos praticam jiu-jitsu por hobby, porque gosta, né? Porque é apaixonado. Todo mundo tem um trabalho, tem família, então não tinha porquê. Na nossa época, nós, não sei, não pensava muito isso, né? A gente ia para academia lá, ia porque gostava e não interessa se lesionou, continua. Então, hoje, a ambientação está totalmente diferente do que era. Você também diz isso porque a gente veio do mesmo lugar e agora estamos em lugares distintos, comparando como era antigamente, não é? Com certeza, eu concordo com o que você falou. Época diferente, é um período totalmente diferente. Eu também estava vivenciando um outro momento na minha vida. Eu era mais novo, hoje eu estou mais velho, mais experiente, mais maduro. Eu quero errar menos. E a gente só fazia aquilo que era a proposta da aula. Se a proposta era essa, a gente encarava. Hoje, na minha opinião, é a relação cliente.
Arthur, pode continuar As falando, tá um pé academias, d'água aqui, eu vou fechar que eu não estou te ouvindo. Pode continuar fica falando. tranquilo, Ale. Hoje as academias, né, as escolas de jiu-jitsu estão encarando com mais profissionalismo. Então existe o cliente, não necessariamente o aluno, né? Então isso é muito comum acontecer. Tem um tratamento melhor, né? Porque sem esse cliente a academia e a escola não existe, né? Na nossa época eles não encaravam com tanto profissionalismo. Então, se você faltasse ou deixasse de frequentar, eles não iam se importar muito. Até porque outro assunto que é polêmico era que antigamente os professores não queriam uma concorrência, né? Quando você ia graduando, provavelmente você poderia prejudicar ali a hierarquia dele ou até mesmo o emprego dele. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acredito que a maioria das escolas consegue estabelecer uma metodologia. Tem muita coisa que pode melhorar, tá? Eu acho que está longe do ideal, mas a luta é constante. E o importante é que vários erros do passado não estão sendo cometidos. Agora, sem dúvida, para resumir, hoje eu percebo que a relação é de cliente. Se é cliente, é prestação de serviço. Se a prestação de serviço é boa, o cliente fica. Se a prestação de serviço é ruim, o cliente vai para outra escola, outra academia. Exatamente. É muito diferente. Outra coisa, você falando de cliente, né, tem alguns alunos, alguns seguidores meus que já vêm com essa pergunta, mas ele já vem com a resposta pronta, só querem uma confirmação. Cara, eu quero melhorar o meu jiu-jitsu, eu tenho aqui, ó, X suplemento, cara. Você indica para eu tomar isso? O que eu tomo antes do treino? O que eu tomo depois do treino? O que eu tomo para ficar mais forte? E alguns já vêm com aquela resposta pronta. Eu não aliso, eu falo a verdade, goste ou não. Né? Quem me segue é porque gosta, não porque eu vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar a verdade, o jeito que eu penso, o que eu passei. E aí eu falo, o suplemento não vai fazer nenhuma mágica. Não adianta você, não é o suplemento que vai fazer você melhorar o seu jiu-jitsu. O que você vai fazer você melhorar o seu jiu-jitsu é você treinar jiu-jitsu, né? Você fazer uma preparação adequada, sono, né? A alimentação, isso sim. Só os suplementos, acho que a gente já até falou disso. E o que eu percebo, o que eu falei para eles é que eles vêm com uma concorrência, alguns aí que falam, não, estou tomando esse suplemento, sabe? E blá, 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 toma esse suplemento. Tá o meu código de desconto aqui. Você percebe que ele não quer que você tome o suplemento para melhorar, quer que você. Ele está vendendo, na verdade, para você, usando o jiu-jitsu que você vai melhorar, né? Estou falando que suplemento é ruim? Não. É bom se você precisa, se você se sente bem, é bom você tomar. Né? Ele vai contribuir, vai colaborar aí com a sua performance. Mas não é ele a chave do negócio, não é o suplemento que vai te dar Concordo. mágica. Toma só o suplemento e não treina, não dorme bem, não se alimenta bem. Me fala o que o suplemento vai fazer. Né? Muitos eu pergunto para eles, faz isso e me fala. Né? Não estou falando que são todos, tem suplemento mesmo que a gente indica que é bom, mas se você vê que é aquelas coisas que não vai fazer diferença, mas tá aqui, ó, compra o meu suplemento, tá aqui o meu cupom de desconto. Quando você comprar lá, entra no site, clica aqui que você vai ganhar um desconto. Né? E tem uns até que falam, é mesmo, pô, você percebe, o cara tá querendo te vender coisas. O suplemento que ele ganha lá, a comissão, não é o suplemento, ele não vai te dar uma dica boa, assim. Não é? Você já viu muito disso aí, Arthur? Hoje é o que mais tem, né, na internet. Claro, claro. E vou além. A melhor dica é o que você está fazendo, de ser honesto e ético. O Porra, problema outra, é só, que as pessoas, só, claro, só finalizando, aí eu pergunto, fulano lá, que te indicou, ele te explicou o que esse suplemento vai fazer com você? Ah, não, falou que é bom para, enfim, pré-treino, pós-treino, para o jiu-jitsu, é isso. Falei, então, ele não, para que você está tomando isso? Né? Para quê? Para melhorar em que vai melhorar? Conforme eu falei, o negócio não vai te dar técnica, não vai te dar nada, você tem que treinar jiu-jitsu. Né? Pode continuar aí, desculpa te cortar. não, pode cortar a hora que precisar. É um bate-papo aqui. E assim, o fato de você estar falando a verdade para algumas pessoas incomoda, porque elas não querem ouvir essa verdade, né? É tanta
mentira, é tanta besteira na internet, que quando você fala a verdade, de forma curta e grossa, vamos dizer assim, não grossa no sentido de falta de educação, né? Então, vamos dizer assim, curta e seca, a pessoa não está preparada para receber aquilo. Por exemplo, como é que eu faço para evoluir meu jiu-jitsu? Treina mais jiu-jitsu. Exatamente. Simples. Se você for mais novo, o seu corpo permite mais volume. Agora, o X da questão é treinos inteligentes, né? Exatamente. Existe uma ciência, porque assim, o jiu-jitsu é uma atividade, né? É um exercício físico que envolve a mente, o corpo e o espírito, para quem acredita, né? Então vamos falar da parte física. É um exercício predominantemente anaeróbico com componentes aeróbicos. Não é um esporte, não é um exercício de baixa intensidade, é de alta intensidade intervalada. Se você não é obrigado a saber disso. Por isso que existem pessoas que estudaram para te ajudar. Treinos inteligentes são treinos mais curtos, mais técnicos, mais direcionados. Não é assim, desculpa o vocabulário, sair na porrada de forma aleatória. O risco de você se machucar e se lesionar é alto. E isso que a gente está falando é algo avançado, porque demorou anos para a gente entender isso. A gente está entregando de uma forma mais rápida. Agora, se na sua academia não existe isso, você tem que tomar cuidado. Por quê? Não há necessidade de você ficar 2 horas de sparring. Você não vai aprender jiu-jitsu. Você precisa de tempo, mas não é esse tipo de tempo que a gente está falando. Quanto tempo demora em média para você conseguir uma faixa preta? Em média 10 anos. Tem academias que a pessoa recebe antes. Então, precisa de tempo. Para você ter tempo, você precisa se cuidar. E o suplemento até entra nisso, mas sinceramente é muito pequena a participação do suplemento. Igual você falou, alimentação, sono, hábitos saudáveis e jiu-jitsu de forma técnica, de forma bem orientada. Se você não encontra isso na sua academia, você tem que buscar. Como é que você vai saber disso? Frequentando outras academias, vendo vídeos no YouTube. Existem formas mais inteligentes, existe uma metodologia hoje em dia. O jiu-jitsu evoluiu, não é fácil ensinar jiu-jitsu. Eu não sou professor de jiu-jitsu, mas convivo nesse ambiente há muito tempo. E eu sei que realmente pessoas, conforme eu falei, que têm mais habilidade corporal, realmente vão assimilar mais rápido, outras não. Agora, se você quiser acelerar o processo, o risco de lesão é mais alto. Você vai ter que tomar suplementos se você treinar muito, porque você pode entrar num overtraining, né, que é o excesso de treinamento. Então, assim, são vários fatores. O importante é que o que a gente está falando aqui é a verdade, né? E ninguém está forçando ninguém a comprar nada, a ganhar desconto. E outra, mesmo se eu fosse patrocinado por uma indústria de suplemento, eu não ia mentir. São Exatamente. poucos os suplementos, são muito poucos os suplementos que melhoram a performance, conforme eu já falei nas outras lives. São poucos. Agora, se a pessoa está procurando uma fórmula mágica, um suplemento mágico, ou para ganhar dinheiro, para enganar os outros, ou até mesmo para ela acreditar que ela vai aprender mais rápido jiu-jitsu, cara, esquece, é mentira, tá? Aí o cara perguntou e me mandou um perfil de um fulano aí, né? Eu acho que foi lá ver, e assim, da dieta, ó, de manhã, assim, você come 3 pãozinhos com isso, com aquilo. Eu falei, porra, cara, isso é o peso do cara, é pra ele. Imagina eu comer 3 pãozinhos de manhã. Meu, é quase o dobro do meu peso. Enfim. Arthur, lembrei aqui, você falou de treino, de 2 treinos, que com certeza você fez. Hoje eu não, isso não existe mais nas academias, né? Quando divide, vai lá, por exemplo, tem 10 caras lá, 10 negros lá, e pega, que nem futebol, divide grupo e grupo e fala, ó, sai na porrada, só não vai dar soco, né, chute no saco, enfim, puxar e morder, o resto pode fazer tudo. Finalizou, sai, pode 2, 3 em uma Ah, eu pessoa, lembro, pode ir pra já casa. fiz. E acho que o outro que era da morte mesmo, você ficava no meio, ou 10 minutos, ou Uhum. 15. Eu cheguei a ficar 15 uma vez. E aí também vai dividir 2 grupos e um cara entra lá. Nossa, cara, hoje eu fico pensando, né? Qual que é o
objetivo desse treino, né? Não tô dizendo que é Só ruim, é uma bom. resiliência mental, se for para você depois falar, igual você está falando, é verdade. Só isso. Exatamente. Vai ficar uma coisa mais nostálgica. Acho que no momento é para blindar mais a mente, para te encascorar, só que realmente não é assim hoje em dia, na minha opinião. É Mas, isso mesmo, é para te encascorar e sorte que eu tive em todos eles que eu saí sem lesão. Porque para lesionar sim, ali, né, tá com um cara ali, vem o outro, pra te... quem não sabe deve estar, né? Fica um no meio, vai lá, tem 10 alunos, divide 5 e 5, fica um no meio, os 4 entra, né? Entra quando quer, depende, o professor fala troca, você tá lutando com um aqui, o outro te pega na trairagem pelas costas, sim, sim. troca, você larga um e vai pro outro. O cara já entra com posição encaixada em você, e você fica rodando os 10. O primeiro que Exato. você foi, ele vai descansar até chegar a vez dele de novo. Mas era. Mas a gente se divertia com isso aí, né, cara? Era divertido. Sim, sim. Melhorou muito, né? É muita coisa. E ó, que a gente fala como se fosse uma época muito antiga. Tem pessoas que conheceram o jiu-jitsu há muito mais tempo que a gente e vivenciaram uma outra época ainda, Hum, né? Então, tem pessoas aí que começaram no meio dos anos 80. Imagine, taparia. A gente ainda pegou um treino ou outro. Só que tem pessoas que se lesionaram, né? Teve lesão de tímpano. Por exemplo, a fachada, né? Puta, Geralmente a fachada na graduação costa. e a grande maioria das academias, falando na maioria, tá? O corredor polonês foi extinto. Por quê? Teve pessoas que tiveram lesões, né, no olho, né? Então, lesões no tímpano. Enfim, é igual voltando, né? Cliente. Se o cliente não está satisfeito, se é um ambiente hostil para ele, se não é um ambiente bacana, ele sai. Tudo que for fazer com que o cliente não goste, eles vão tirar. É uma evolução natural de um processo de marketing, de profissionalização, de prestação de serviço. Quem ficava naquela época eram as pessoas que gostavam do jiu-jitsu, desses desafios. Mas a grande maioria a gente sabe que não gosta disso. Então, por exemplo, Ale, você está disposto a dar aula em grupo e você consegue formar um grupo de 20 pessoas, que já é algo muito bacana, principalmente num horário mais difícil. Vamos colocar aí que você consiga meio-dia. Dependendo do que acontecer ali, das pessoas que estão frequentando, elas que vão determinar como vai ser o direcionamento da aula. Infelizmente, essa é a verdade, porque um vai falar assim, Ale, eu sou advogado, cara, eu não posso fazer um treino desse. Aí vai lá, tem um médico, fala, olha, eu não posso tomar uma mão de vaca aqui, porque eu opero pessoas. Então você Exatamente. vai ficar adaptando o treino para aquelas pessoas naquelas condições. Mas no fundo você tem aquele espírito old school. Mas você vai colocar na balança. É o meu trabalho, é o meu business, é o meu ganha-pão, ou é um hobby que eu posso ganhar algum dinheiro. Pode ter certeza, cara. Se for algo que você queira investir como profissão, você vai ter que se adaptar. Se for algo do tipo, eu tenho outras fontes de renda e essa é minha diversão, não vai ficar muita gente lá. Os caras vão falar assim, Ale, valeu, não é esse tipo de treino que eu quero. E de 20, você vai ficar com dois, três cascas grossas lá com você e acabou. Eu penso É isso mesmo. assim, é o que eu tenho observado, tá? Eu frequento bastante, eu tô de uns 5 anos para cá, 3 vezes por semana, de forma religiosa. Claro, na mesma academia, só que eu percebo o público, eu percebo as pessoas que eu treino hoje. Hoje eu treino com mulheres, coisas que eu não, assim, eu não tinha oportunidade de treinar com mulheres antigamente, era uma ou outra que a gente treinava. Hoje tem muito mais. Eu treino com adolescentes, né? Crianças, então você tem que distribuir melhor o peso sem machucar. Você tem um jiu-jitsu mais defensivo. Hoje a gente treina com muito faixa branca que não praticou esporte nenhum. Então ele é muito mais estabanado, muito mais adrenalizado, né? Ele fica com aquela adrenalina que pode até te machucar. Então, assim, mudou completamente o cenário, na minha opinião.
não é uma crítica, é só uma realidade. Você, Então, pode falar. você pegou corredor, porque você teve uma Peguei, graduação, uma só, peguei. né? Azul. É, só peguei na azul, porque lá onde eu estou hoje, eles tiraram. Eu, cara, eu Tinha. tô aqui, eu vi um vídeo polêmico aí. Se eu estiver falando besteira que eu tô mentindo, cara, não lembro. De um professor que postou que não tinha o corredor, acho que foi, não sei se foi Aliança, não me lembro, não sei se você Sim, viu. sim, foi lá. Aliança, Sim. não é? Um Uhum. falou que não tinha e o outro, e o professor postou, né, o corredor, né? Sim. Chegou para mim esse vídeo aí, mó polêmica, né? Eu não, Porque não. assim, Ale, é muito difícil uma pessoa que vivenciou os anos 80, 90, tirar aquilo dela, né? Vivenciou a parte mais, vamos dizer assim, ó, desculpa o termo, mas a parte mais corajosa, mais guerreira, aquela a etapa muito próxima de um vale tudo, né? O jiu-jitsu pro vale tudo, não esse jiu-jitsu plástico, bonito, com berimbolo, não, nada disso. Era um jiu-jitsu Sim. aplicado para uma situação de briga de rua, claro, sem nenhum tipo de arma, e uma luta de vale tudo, onde podia ter cabeçada. Então, esses professores que vivenciaram isso, eles são muito, assim, apegados a esse sistema. Só para você ter uma noção, uma vez eu vi um podcast, parece que uma época, na academia do Carson Grace, ele separava algumas salas. Cada sala Eu já vi isso aí. era por faixa. Tem noção do que é isso, cara? Se imagine o mental desses caras. Por exemplo, você ficar naquela sala só com faixa roxa, aí você começa a se destacar, eles já te jogam dos marrons. Só que os marrons é tipo aquele leão com hiena. Não vai dar certo, né? O leão vai falar, cara, não vou deixar a hiena entrar aqui. Entendeu a pressão que é? Aí você vai falar, tem algo positivo? Tem. Esse cara vai treinar qualquer pessoa no mundo, tá? Vai ter Pesada, medinho. leve. E tudo isso a gente já sabe. Agora, se você parar para observar, quantas pessoas daquela época hoje estão treinando? Eu não estou falando dando aula, Sim. Poucas, treinando. né? Poucas. Sabe por quê? Porque o excesso de treino naquela época e o modo como era aplicado, do tipo o guerreiro, o que não desiste, aquele cara que desmaia no estrangulamento, mas não bate, enfim, começou a ter muito problema de lesão, muita lesão. Então, chegou uma hora que esse cara vai chegar com 30, 40, 50, o corpo não aguenta mais. Ele entra, dá uma aula, assiste um treino ou outro, opina ali, e não consegue mais. Hoje, por exemplo, eu tô com 41, eu treino 3 vezes por semana, eu não tenho nenhuma cirurgia no corpo, graças a Deus. Só que eu também não sou o leão de treino. Você fala assim, mas você vai lá e você consegue finalizar todo mundo. Muito longe disso, eu não consigo. Agora, eu tenho um sistema de defesa mais forte, eu entendo o meu corpo, eu tento fazer uma reposição de guarda, eu tento me posicionar para não me machucar, porque eu gosto de jiu-jitsu. E eu sei que é o jiu-jitsu esportivo que eu vou fazer. Numa situação de rua, nem vou pro confronto. Eu tava pensando nisso, cara. Se eu puder evitar, falar, meu, vai pra lá, deixa eu aqui. Se eu puder ir embora, eu vou, entendeu? É melhor. Porque a defesa pessoal ela é muito mais ampla, a defesa da vida, né? Um cara pode estar armado, com uma faca. Então, assim, a gente não está acostumado com esse tipo de agressão, com esse tipo de simulação. Então, assim, se você quiser manter o jiu-jitsu como esporte, como um hobby, um estilo de vida, o modo como você vai encarar o treinamento vai ser determinante para você ter essa longevidade. Que é o tipo de pergunta que você está recebendo com muita constância, né, Lu? Sim. Então, Cara, falando do corredor, eu fiz corredor quando eu dava aula ainda em academia, cara. Eu fiz algumas vezes. Tinha o que você, exatamente isso que você falou. Tinha aluno que, cara, não queria, não. sim, Teve um que veio até falar comigo, cara, eu não vou graduar, eu sou dentista, cara, eu não posso me machucar e tal, né? Que eu ia dar azul pra ele, cara. Eu fiquei meio assim, mas fez lá, mais fraco, né? Mas fez, a gente se diverte, né, cara? Mas é exatamente o que você falou. Se falando aqui, veio a lembrança aqui, cara. Eu fazia mesmo, botava pra torar. Vai entrar no corredor e pronto.
você levou um, né? A gente participou de tanto, levou tanto que fica ali acostumado, né? Não, eu já participei. Eu só levei um. Só levou um, só levou um. Só que eu já participei de vários. Então, assim, é engraçado, é nostálgico. Você percebe que realmente é algo assim muito diferente, né? É um esporte diferente, você ter esse tipo de atitude, né? E você vê a resiliência do cara que vai passar. Uns ficam nervosos, outros ficam rindo, alguns passam devagar para mostrar que não estão sentindo nada, enfim. A questão é, que nem eu te falei, a grande maioria não quer passar e essa grande maioria vai determinar o sucesso da sua academia. Então é melhor você abolir esse tipo de comportamento. Pode ser que uma mãe esteja lá, um pai, uma avó assistindo e ache algo muito violento, muito agressivo. Então esse tipo de atitude está saindo, né? Existe sim, em algumas academias, em alguns países também, só que eu percebo que a grande maioria aqui não, não realiza. Uma vez que eu passei não, eu participei, teve um cara, parceiro de treino, graduou e levou uma fachada que a ponta da faixa pegou no branquinho do olho dele. Isso, isso. Inchou, deu um problema, foi no médico e tal, mas assim, não foi nada de grave, mas teve que tomar teve que fazer um tratamento, né? E aí depois o Então. prótese é diferente, protege o olho e tal, mas enfim, cara, às vezes por causa de uma brincadeira pode gerar um problemão grave, né, cara? Esse aí não foi. Voltou ao Outra normal, foi tudo bem. coisa, né, que a gente vivenciou naquela época, assim, apelidos, né? Ah, sim. Então, igual assim, né, uma criança recebe um apelido na escola, dependendo do apelido, ela não se sente bem e isso vai interferir na autoestima dela. A criança vai falar com a mãe, com o pai vai falar com a direção da escola, eles vão tomar uma atitude. Antigamente não se tinha atitude. Hoje, sim. No jiu-jitsu é a mesma coisa. Se você achasse ruim, pior. Então você também ficava trabalhando aquela resiliência do tipo, putz, cara, não gosto desse tipo de apelido, mas eu tenho que suportar. Hoje, esquece. Qualquer Cara, postagem, vamos postar isso numa rede social, vamos fazer uma live, vamos colocar num story, alguma coisa. Isso vai prejudicar a sua imagem, a sua academia, seu negócio. Então, assim, você vê como mudou. Hoje em dia não tem mais isso. Não que eu seja a favor, eu sou contra até. Não tem que ter. Porque é cliente. Nem todo cliente gosta de ser chamado com esse tipo de informalidade, com esse tipo de brincadeira. Aí você vê como mudou, né? É algo que as pessoas não comentam hoje, mas a gente vivenciou, né? cara, eu cheguei aí em casa de cara lá, de parceiro de treino lá, de não me atentar nisso e chegar na portaria lá, chamar o cara. Eu quero falar com Do quem, cara? apelido, né? Ela falou o apelido do cara, eu não sabia o nome do Você nem cara. sabia o nome Não do sabia cara. o É bizarro. nome, cara. E vou mais além, cara, na faixa marrom, que eu fui descobrir o nome de um cara que eu não sabia, cara, por causa de uma Sim, competição lá que tava o nome, e ainda eu falei, meu, você não pôs seu nome aqui, cadê? Lógico que tá aí, tá nada, meu, e eu com a mentalidade, o apelido na cabeça, eu não sabia o nome do cara. Irmão, você convive com a pessoa há 7, 8 anos, cara, e não sabe o nome do cara. É apelido, né? Muito louco. e Ale, uma coisa que eu acho muito impressionante é o tempo, né? O jiu-jitsu, ele ficou muito tempo assim. Eu tô lendo bastante sobre a história do jiu-jitsu, tenho assistido alguns podcasts, lido alguns livros, enfim, ficou muitos anos assim. O modo como nós treinamos hoje, aula coletiva, esse modelo que a gente aprendeu logo no começo, provavelmente foi do Carson, né? Sim. Ele brigou com para quem não sabe, o Carson Gracie, ele se desentendeu com o tio dele, né? O Hélio, porque ele não acreditava nesse modelo de defesa pessoal e aula particular apenas, né? Ele queria confronto, ele queria divisão de peso, assim, um cara mais leve treinar com um cara mais pesado. Ele
participava de rinha de galo, né? Então, um cara que gostava do confronto, da luta, da briga. Não estou julgando a pessoa, estou falando que é algo histórico. Histórico, assim, pela história. Então, esse modelo da aula coletiva, do tipo, vai lá, Lê, vai com o fulano, luta com o cara mais pesado, vai lá com o cara mais leve depois, vai, não precisa ter medo. Ele odiava covardia, fugir de treino. Esse modelo que a gente aprendeu, o aquecimento, a posição e o rola, provavelmente é o modelo que ele implementou Sim. lá na academia no Rio de Janeiro, quando ele se distanciou do tio. Porque se a gente tivesse mantido o modelo do Hélio, era aula particular, e um modelo caro, né? Porque só as pessoas da elite frequentavam. Era caro fazer jiu-jitsu. É, eu li umas histórias aí que ele Sim, abriu para um pessoal que não tinha condições, não precisava pagar, né? exatamente. Tem Ele só treino. queria saber de performance. Se aquele cara que não tinha condições fosse, assim, os olhos de tigre, né? Aquele perfil do campeão, ele deixava. É. Ele deixava. Tanto que ele tinha um time imbatível, né? Você vê, olha os caras que saíram dali, Vitor Belfort, Carlão Barreto, Amaury Bittetti, aquele que apagou o Royce, Valide, o dono o do Valide. o Valide. Não que eu ache o Valide um excelente lutador, assim, em termos de técnica, só que ele é um cara raçudo, né? Isso conta também. Eu Ele é tô falando assim, engraçado, né, cara? quanto cara que saiu dali, né? Ele fala, né, cara? Eu bati em todos os Grace, cara. É só pegar uns vídeos antigos dele. Cara, eu dava muita risada ele falando, cara. Muita risada. Ele é engraçado. Então, eu penso o seguinte: todos esses problemas, essas divergências, esses conflitos foram um processo assim natural para o desenvolvimento, né? Eu sei que as pessoas falam assim, era mal visto, não sei o quê. Só que assim, eles queriam provar eficiência e muitas vezes eles provavam de uma forma errada, em festas, na rua, e gerou toda aquela polêmica. E assim, tudo o que aconteceu foi para a evolução, né? Foi errado, foi uma evolução assim lenta, com muitos problemas, violência na rua. Só que o jiu-jitsu só está hoje porque esses caras pavimentaram uma estrada, né, esburacada, porque eles não tinham certeza nenhuma que eles poderiam viver bem do jiu-jitsu, né? Hoje você vê pessoas que conseguem ter uma, duas, três academias fora do país, de repente, que tem uma vida até que estável, uma vida confortável, só que nem sabem muito da história, e esses caras fizeram muito antes, né? Então é bom a gente também sempre falar que tem muita coisa lá atrás. A nossa época era uma coisa, existia uma outra época ainda, Antes da nossa. muito antes da nossa. A primeira vez que eu ouvi falar de jiu-jitsu, cara, eu tinha 11 anos de idade, eu assisti o primeiro UFC na casa do primo de um amigo meu. Esse primo do amigo meu tinha 15. E eu li lá, estava escrito Jiu-Jitsu. E o Royce estava lutando. Eu achei estranho o nome Royce Gracie e tinha a bandeira do Brasil. Eu falei, o cara tem um nome americano, um nome estrangeiro e brasileiro. E o cara tá ganhando sem ninguém entender, sem tirar sangue do outro cara. Eu falei, que coisa bizarra é essa, né, cara? E é muito louco isso. É, Se você assiste o primeiro UFC, é muito louco. tinha um amigo meu que ele gravava, tinha que gravar, né, nas fitas VHS pra gente assistir depois, quando não conseguia assistir ao vivo, cara. Era muito louco. Muito louco. Bom, Arthur, eu preciso sair, cara, hoje um pouquinho mais curto. Vamos. Então é Queria isso. agradecer você novamente e vamos mantendo essa consistência. E, por favor, comentem, compartilhem o vídeo. Eu vou. Você que me chamou essa? Ou eu? Você, Eu, né? Então você. desculpa, eu vou salvar no meu canal do YouTube, tipo Trainer, por favor, entrem, se inscrevam, e vou salvar no feed, depois fazer uns cortes também. E é isso, meu amigo. Beleza.
Beleza, cara. Agradeço vocês aí a todos. Boa noite a todos e até a próxima aí. Beleza? Valeu, até a próxima. Falou, Um Arthur. abraço. Um Boa abraço. noite.